Bom, meu nome é Oscar Kedor, eu sou presidente aqui do Clube Transatlântico. É uma grande honra ter vocês aqui, um público novo, público jovem que nos atrai. O clube tem passado por uma transformação grande nos últimos anos. No último ano, principalmente, a gente tem aberto o clube para vários eventos. A gente tem uma extensa agenda cultural. É muito fácil se tornar membro aqui do clube. Tem aí umas informações. Não se acanhe em informar depois com a Magali como participar aqui da nossa atividade diária e com os nossos eventos. Esse evento aqui nasceu com a ajuda da Câmara Brasil-Alemanha e da Gênova. Eu vou pedir em alguns instantes para os dois falarem um pouco desse projeto. A ideia é plantar aqui uma semente que a gente traga nos próximos meses, a gente tenha uma repetição de eventos nesse formato. Depois eu vou agradecer bastante de vocês passarem feedbacks para os seus respectivos contatos, falar como que a gente poderia melhorar esse formato. O clube é uma plataforma, quer trazer pessoas, quer fazer essas duas culturas, a brasileira e a alemã, se conectarem cada vez mais. E é um grande prazer tê-los aqui. Espero que muitos não conheçam o clube, porque assim a gente pode estar tendo uma oportunidade de dar a primeira impressão. Eu preciso passar uns recados aqui. Eu tenho que passar aqui no mouse, ou você vai passar? A gente tem um folheto aqui, tem mais 2 semanas. Passem isso para os seus contatos, amigos, estudantes. A gente está fazendo o primeiro prêmio de fotografia do Clube Transatlântico em conjunto com a Lufthansa, com a Câmara Alemã, com o Centro de Turismo Alemão, com a DZT, que é o DZT, com alguns patrocinadores como a Sixt, a Bootsbrink e a Hellner Seguros. O prêmio Lebenskunst. Lebenskunst, vocês não precisam ver a tradução. Lebenskunst significa arte de viver. Então a gente criou isso de propósito para trazer um nome muito forte alemão. Aqui tem aqui as explicações. Obrigado, Magali. Mas Lebenskunst traz a ideia de trazer um prêmio de fotografia que fique nos próximos anos conhecido como o melhor prêmio de fotografia no Brasil. A gente dividiu aqui em 3 categorias. Tem a categoria adulto, que vai ganhar, são 3 ganhadores que vão ser selecionados por um júri formado por alguns membros aqui do Conselho. O Kyle Reisewitz, que é o nosso presidente do júri. Também vem um jurado da Alemanha para fazer parte desse corpo de jurados. Os ganhadores vão ganhar uma máquina fotográfica, uma viagem para a Alemanha, 9 dias, com tudo pago, fazendo uma imersão na gastronomia alemã, desde a salsicha conhecida, a salsicha curry, até os restaurantes Michelin, em Berlim. Também vão passar por uma atividade numa escola de fotografia, que tem 154 anos, que fica sediada em Berlim. Então, é um prêmio diferente. Chama atenção por isso, e a nossa tarefa é divulgar isso aqui junto aos nossos parceiros e amigos. Espero que vocês levem isso para casa, inspirem seus amigos. A chance de ganhar é muito grande, porque a gente está no primeiro prêmio, a gente tem menos de 1000 inscritos até agora, então acredito que seja bastante interessante. Na categoria juvenil, a gente está chamando a atenção também para jovens de 12 a 15 anos, então também dando uma máquina fotográfica, um certificado, reconhecimento de uma chancela de pessoas interessadas e com bastante propriedade para avaliar um bom trabalho. Então, estimulem seus filhos, seus parceiros, seus colegas a participar, será um prazer. Próximo recado. Tem mais algum recado? Não? Ok. Então eu vou pedir aqui, chamar o Bruno para falar em nome da Câmara Alemã. Obrigado, Oscar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Clube Transatlântico, em nome do Oscar, da Magali, pela essa parceria. Já faz alguns anos que trabalhamos junto, inclusive o Clube Transatlântico, vou falar um pouco mais depois, mas já foi um dos nossos grandes parceiros, continua sendo, mas foi um grande parceiro nosso no início da iniciativa Startups Connected, que eu vou falar um pouco mais para vocês. A gente fica muito feliz de poder retomar essa parceria com um evento num modelo um pouco diferente daquilo que fazemos no passado, mas eu tenho certeza também que dentro, vamos dizer assim, do perfil da Câmara e do perfil do clube, até mesmo do perfil da Gênova, nós conseguimos chegar, vamos dizer assim, ao denominador comum, que eu acho que vai ser bastante atrativo para vocês também. Me refiro em relação a esse próprio Happy Hour.
Para quem não conhece da Câmara Brasil-Alemanha, a Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Nós estamos presentes aqui no Brasil há cerca de 100 anos, mais especificamente 101 anos. Temos em São Paulo aproximadamente 800 associados, representamos 10% do PIB industrial brasileiro. Então, podemos dizer que temos uma relevância grande. O maior perfil das nossas empresas são indústrias, e mais especificamente eu sou diretor do Departamento de Inovação e Tecnologia. Então, assumi o departamento há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Estou na Câmara há 10 anos. E o Departamento de Inovação e Tecnologia tem uma história bastante interessante. Ele foi criado não no formato de um departamento, mas por meio de um grupo de trabalho que fazia parte da diretoria da Câmara, na época do presidente da ZF, que ele tinha vindo da área de P&D e tinha interesse em promover o tema de P&D. Então, ele, junto com outros diretores da Câmara Brasil-Alemanha, decidiu por criar o departamento. Esse departamento foi criado há 6 anos atrás, e eu gosto de contar essa história porque até hoje nós contamos com esse grupo, porém agora no formato de um conselho de inovação. E por que é importante ter um conselho de inovação? Que é por meio desse conselho de inovação que a gente consegue estar alinhado com as demandas do mercado. O que eu quero dizer com isso? A gente não fica lá o dia inteiro na Câmara inventando coisas para depois levar para as empresas, mas buscamos entender de fato o que aquelas empresas precisam, o que a cadeia de valores daquelas empresas precisam, para a partir daí desenvolvermos nossas atividades e levarmos para o mercado. Dentro dessas atividades, o que eu gostaria de ressaltar para vocês hoje? 2 projetos principais. Um desses projetos é a iniciativa Startups Connected, que é formada por um prêmio, um programa de aceleração. Inclusive, o Andrei, que vai se apresentar aqui hoje da Iagro, foi uma das startups aceleradas nossas, em parceria com a Bayer, mais especificamente. E esse prêmio, ele dá andamento por meio de um programa de aceleração. Então, nós temos esse prêmio que as grandes empresas colocam um desafio. Então, esse ano nós tivemos 9 desafios, ali a BASF com crescimento populacional, a Bayer com agricultura sustentável, a Volkswagen com mobilidade conectada. Então, grandes empresas colocam ali seus desafios e atuam como âncoras. As startups se inscrevem a partir desses desafios, que são categorias no prêmio, e a partir daí a gente seleciona as melhores para participar de um programa de aceleração, no qual nós ficamos 3 meses com a startup, tanto investindo no desenvolvimento da startup por si só, como investindo principalmente na conexão da startup com a indústria. A gente acredita que a principal dificuldade, vamos dizer assim, para os negócios acontecerem, de fato, é essa conexão startup-indústria. Então, hoje nós temos esse programa, que é um programa bastante importante, convido vocês a conhecerem um pouco mais. E um outro programa que eu gostaria de convidá-los vocês também é para o Congresso Brasil-Alemanha de Inovação. Então, uma vez por ano nós realizamos esse evento, um evento que a partir de 2018, um evento de 2 dias. Ele se tornou aí nos últimos anos o principal evento de inovação e tecnologia no âmbito Brasil-Alemanha. Então, nós temos aí cerca de 20 palestrantes, mais ou menos 5 palestrantes alemães. E um dos temas tratados vão desde dificuldades, oportunidades para se inovar no Brasil e em países emergentes, como reflexo da indústria 4.0, startups e assim por diante. Ele vai ser na Invest em São Paulo esse ano, eu convido todos vocês a participarem. Até o ano passado ele tinha uma pegada um pouco mais evento de auditório, e esse ano vai fazer mais uma linha de festival. Então a gente vai ter desde exposições ali sobre digitalização, exposição sobre tecnologias disruptivas. Então acho que é um momento bem interessante também para eles conseguirem integrar com as nossas atividades. Oscar, agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos e também principalmente as startups que vão se apresentar hoje. Então, obrigado. Eu vou chamar também o Eric da Gênova para dar uma palavra, mas eu queria comentar uma questão interessante. Recentemente saiu uma matéria no editorial do Estadão, acho que foi domingo passado, uma matéria do Davi Pfeffer, presidente da Suzano, um conhecido meu, conhecido aqui do clube, vai ser inclusive palestrante aqui em outubro, vai falar no meio dos turnos, quando a gente não souber ainda quem vai ser o presidente, ele vai falar sobre perspectivas, uma tarefa difícil, né? E o Davi falou, foi uma mensagem muito otimista, eu acho que quem está aqui sentado é otimista, né? Não sei quem que é pessimista, levanta a mão, acho que ninguém, né? Isso é interessante, isso é bom saber que no nosso país, apesar de a gente ser ranqueado em número 60 de 63 países, tem uma cidadezinha na Suíça que chama Lausanne, que mede a competitividade dos países. E eu acho que em 2010 o Brasil estava em 38, 2014 caiu para 53, e agora o nosso governo colaborou bastante para a gente cair para 60. A gente só tem mais a Croácia, a Mongólia e a Venezuela para ultrapassar, talvez os governos, o próximo candidato, mas aí eu estou antecedendo, não quero levar isso aqui para a política, mas a mensagem do Davi Pfeffer foi uma mensagem muito voltada para vocês, que acreditam nesse mercado novo, que é movido a startups, inovação, e infelizmente ele não pode participar aqui, mas eu acho que alguém de vocês foi indicado por ele, Sérgio, está aqui presente? Não. A Magali
tinha até uma confirmação, né, que ele achou incrível esse evento que a gente está realizando em conjunto com vocês. Eric, você pode dar algumas palavras? Obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Eric, eu sou o Head de Inovações da Spread. Spread é uma empresa de tecnologia, já está consolidada aí no mercado há um tempo. E é muito interessante esse cenário, porque muito das dores dos nossos grandes clientes, né, que surgiu a Gênova, que era exatamente esse mundo novo de startups, quer dizer, eu sou uma baleia gigante ali nesse mar que é o mercado, e tem vários tubarões aqui do meu lado, essas startups aparecendo, e aí como é que eu me movimento? E aí surgiu a Gênova, dessa necessidade desses nossos clientes de... não adianta enfrentar ou correr, na verdade, puxa esses tubarões e vamos trabalhar junto com eles. Aí nasceu a Gênova. A Gênova, ela acabou sendo... ela é um pouco mais do que uma aceleradora, na verdade a gente conceitua ela como um hub de negócios, onde você une as startups, onde tem toda uma mentoria e um trabalho de aceleração dessa startup, já pensando muito para o go-to-market. É isso que a gente olha. Então, as startups que vão lá, eu acabo tendo um pé muito próximo ali da Gênova, muito por causa disso, porque muitas das startups que estão lá, elas eu já faço uma composição em soluções da Spread para atender os nossos clientes com essas próprias startups. Então, então desde dessa aceleração para mercado, quanto o smart money para o desenvolvimento dela e até mesmo para o trabalho de para que ela ande sozinha, vá para mercado e lute junto. Então, é um modelo interessantíssimo. Nós estamos aqui pertinho, ali na Verbo Divino, vai ser um prazer recebê-los lá. Vão lá conhecer o ambiente, como é que essa vivência com as startups lá, que vai ser um prazer recebê-los lá, vocês. Tá bom? Muito obrigado, aproveitem o evento. Obrigado. A gente também está com uma inovação aqui, que é a questão da passagem, né, para a Alemanha, que a gente vai oferecer. A gente está fazendo uma competição de palestrantes. Então, os 2 palestrantes vão ser medidos por vocês. Não sei exatamente a mecânica, a Magali vai passar isso daqui a pouco, mas tem uma... Como? Tem um slide sobre isso? Então, vocês são responsáveis, uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, que os 2 palestrantes vão ser medidos por vocês, depois a nota média dos próximos 4 palestrantes, então os 6 palestrantes vão ser ranqueados e o melhor vai ganhar uma passagem para a Alemanha. É só uma gentileza aqui do clube, para que vocês fiquem com uma boa lembrança daqui. Eu queria pedir para o Bruno apresentar o nosso palestrante, a gente vai ter 20 minutos para cada um, depois a gente vai ter mais 20, 30 minutos de pergunta e resposta, a votação, e enquanto isso vai estar acontecendo aqui, acho que o coquetel volante acabou, agora a gente tem ali no balcão, se vocês quiserem se servir, fiquem à vontade, por favor, sintam-se em casa, venham mais vezes, vai ser um grande prazer. Obrigado, Oscar. Acho que uma coisa importante também para falar, Perfeito, já vou chamar aqui o palestrante. Mas nós estamos num clube alemão, no Clube Transatlântico, com a Câmara Brasil-Alemanha. A Gênova dá uma quebradinha, vamos assim, para tirar esse um pouco o olhar alemão. Mas eu quero chegar no seguinte, a gente está num happy hour. A gente está num happy hour de inovação, de empreendedores. Então, por mais que estejamos num clube alemão, junto com a Câmara Alemã, a ideia é que seja muito informal essa reunião. Tanto que a gente conversou muito com os próprios palestrantes, com os convidados, a ideia é que ninguém foi convidado para fazer um pitch para vender startup para vocês. Obviamente, se tiverem empresas interessadas em fazer negócio com as startups, vai ser muito bem recebido, com certeza. Esse também é um dos nossos objetivos. Nosso objetivo principal aqui é trazer para vocês um ambiente que vocês consigam socializar com um grupo de pessoas que tenham um perfil similar ao de vocês, muitas vezes, e, ao mesmo tempo, aprender com a história de outros empreendedores. Mas, quando eu digo aprender com a história de outros empreendedores, não é aprender a startup deles, mas a trajetória, a história de vida daqueles empreendedores. Então, fica essa mensagem que é um evento informal. A gente quer que vocês curtam o evento, que vocês aproveitem. Obviamente, os primeiros 20 minutos, a ideia é que eles se apresentem, mas depois, realmente, a gente quer fazer uma discussão aberta. Então, esqueçam que estamos aqui numa câmara alemã, num clube alemão, e aproveitem. Vamos beber, vamos se divertir, vamos falar besteira. Eu acho que vamos entrar no clima aí de um happy hour.
Queria convidar agora o Andrei. O Andrei é da Iagro, uma startup acelerada por nós da Câmara Brasil-Alemanha. Ele vai contar um pouquinho da sua história. Andrei, obrigado. Boa noite, pessoal. Minha voz é bem feia. Eu falo baixinho porque eu sou grandão. Se eu falasse alto, eu teria poucos amigos. Então, basicamente, eu não sabia o que fazer para vir falar aqui com vocês. O Bruno falou, é um bate-papo mais informal. A minha diferença para o outro palestrante, a gente é bem parecido até, tem um fundo de 100 milhões de reais na conta aí que nos separa de distância. Mas eu prometo fazer alguma coisa legal. Bom, eu sou um dos fundadores da Iagro. A gente nasceu dentro do programa Startups Connected, na segunda edição, ano passado. O pessoal da Bayer que está aqui, Bayer, Irã e o Fuco, foram os nossos mentores durante esse processo. A gente começou algo extremamente bruto com eles. A gente tinha uma ideia de fazer um monitoramento de insetos e doenças em agriculturas comoditizadas, mas não fazia a menor ideia de como fazer isso. Mas o que chamou a atenção deles foi justamente essa presença de espírito que a gente teve de bater atrás. E aí eu trouxe alguma coisinha para falar antes, e aí eu propriamente entro no tema. Então, só para contextualizar, na década de 60, um produtor alimentava 26 pessoas. Hoje, esse mesmo produtor alimenta 155 pessoas. Em 2050, a gente está falando de um produtor para cada 265, 265 pessoas. A gente está passando aqui ações mecânica, biotech e agora digital. Além do crescimento populacional, restrições ambientais, a gente não pode mais crescer em área, a gente tem que crescer verticalmente. Mudança de dieta, dietas, não é dietas. A Ásia consumindo mais proteína animal, mais proteína saindo do Brasil, soja. Barateamento de tecnologias. Hoje você compra um computador portátil tamanho de um cartão de crédito e consegue cair isso muito rapidamente. E aí isso gerou um boom de startups mundialmente. Então você tem agtechs dos mais variados cores e sabores, e o Brasil não está atrás disso. Então você tem um ecossistema muito interessante se formando no Brasil também. E aí a gente passa nessas 3 evoluções e a gente está aqui. Um monte de informação bombardeando, o mesmo produtor recebendo um monte de informação, um monte de startup fazendo um monte de bagunça, um monte de aplicativo, ele não sabe como organizar a vida dele. E a gente está caminhando para isso, integração de dados. Eu acho que o Erlon pode falar isso mais para frente. E aí eu trago essa lâmina do João Carlos Marquesan, do Global Agribusiness Forum desse ano, e ele questiona se a gente está passando por uma bolha similar que foi a bolha da internet nos anos 2000, com as agtechs. E aí ele provoca isso baseado em questões de privacidade de dados, desconexões entre soluções apresentadas e a necessidade do produtor. Então a gente está vendo muita coisa maluca e às vezes não é de fato necessário. Soluções complexas para problemas simples. Também acontece muito isso, o famoso canhão para matar mosquito. E aí quando a gente fala de privacidade de dados, ontem saiu notícia quentinha, né? Foi aprovado um projeto de lei que regulamenta como é que você trata dados coletados, porque está todo mundo coletando dados da sua propriedade, por mais que seja uma zona rural, seja uma fazenda, ainda assim é dado, ainda assim é importante você proteger. E a questão de trends topics. Então, tem muita gente que chega aqui e fala de muita coisa de tecnologia, do seu produto,
mas no fim das contas o produtor não está muito interessado se você está usando uma rede profunda ou uma rede convolucional. Ele quer saber se o seu problema resolve o problema dele, a sua solução, no caso. E aí a gente entra no monitoramento de pragas. Hoje ele é feito basicamente de forma manual. Então você imagina fazer um monitoramento de uma área do tamanho do estado de São Paulo, por exemplo, manualmente, você fazendo isso ponto a ponto. E a gente parte dessa premissa. O monitoramento de pragas é extremamente complexo, impreciso e lento. Existe um nível populacional aceitável. Está incomodando, pessoal? Não? Existe uma flutuação populacional aceitável. Quando essa flutuação populacional passa de um nível aceitável, você precisa ter um timing de aplicação correto de defensivos. Se você não fizer essa aplicação, você entra num nível de dano econômico e você vai fazer a aplicação tardia. Então você não consegue controlar. É o similar a uma doença no corpo humano. Você precisa entrar no momento correto de aplicação. A perda do timing gera perdas econômicas. E aí a gente surge com essa proposta de apontar o momento ideal e o local exato para fazer a aplicação. A gente quer reduzir o uso de defensivos em campo. O produtor não é conectado, é conectado. 96% dos produtores utilizam smartphones, não smartphones, mas SMS está chegando para ele. 59% de fato usam internet no campo, esse é dado do Sebrae de 2017. E aí a gente entra com a proposta do Sentinela. Então a gente quer dar para ele o momento e o local ideal de aplicação. E aí a gente desenvolveu o hardware. Não existia nada no mercado, a gente precisou fazer. Bancada, P&D. Esse é o nosso produto. A gente faz a instalação dele em alguns pontos da localidade, da fazenda. Ele faz a atração, a identificação e a classificação das espécies. E a gente sobe essas informações para a nuvem uma vez por dia. Nós temos integrações com outras provedoras de tecnologias. Por exemplo, o monitoramento microclimático, a gente tem integração com a Climatempo. Operadora de telecom, a gente não se preocupa com isso. Existe tecnologia para isso, a gente terceiriza. Então, a gente tem foco no nosso core business, que é o monitoramento de doenças. Então, é uma solução micro, pequenininha. A gente espalha isso pelo campo. É extremamente fácil de operar. É plug and play. O produtor recebe, faz a ativação dela. Só para falar de mercado, o mercado de pulverização de precisão e de monitoramento de pragas movimenta 40 bilhões de dólares no mundo. Então é um mercado interessante. São 20%, são 5 bilhões de dólares só no Brasil. Esse aqui é o perfil de cliente. O legal hoje, a gente está no segundo programa de aceleração com a BASF. A gente está testando essa tecnologia no algodão em alguns estados brasileiros. A gente não faz nada sozinho, então a gente tem uma rede de projetos e colaboradores para entregar a solução. Então, hoje, 2 grandes projetos com algodão e soja. A gente tem produtos encaminhados para o monitoramento parque citrícola do greening. Posso? Posso, sim. Na cana-de-açúcar, da broca da cana. E no soja, percevejo marrom. A equipe é bem pequena, somos nós, é tudo isso mesmo. De um ano para cá, a gente nasceu em setembro, a gente está fazendo 11 meses agora. A gente teve alguns reconhecimentos, mas o mais legal foi essa aproximação com as grandes empresas, principalmente as alemãs. Nossa equipe. E aí eu entro na parte de histórias de sucesso e inovação. Eu não vou prometer que eu vou contar muita coisa de sucesso, porque são 11 meses e não teve muita coisa ainda. A gente só ralou até agora. Mas eu acho que, eu venho falar dos meus pais aqui, todo mundo tem um role model, né? Uma pessoa que espelha você. E todo mundo segue Steve Jobs. Você pega aí Mark Zuckerberg. E o meu modelo
Meus pais casaram em 89. Acabou a ditadura no Paraguai. Eles mudaram para lá, uma terra que meu avô deixou de herança para o meu pai. E eles precisaram derrubar mato. Literalmente, eles precisaram limpar a área para poder trabalhar. E aí minha mãe, quando estava grávida de mim, ela precisava fechar a mata-junta, alguém sabe o que é mata-junta? Uma madeirinha, fazer isolamento da casinha que eles tinham lá, sem energia, sem chuveiro, no meio do mato, no Paraguai, país vizinho, tinha acabado a ditadura. E fizeram, hoje estão bem. Então, para mim, esse é o meu maior espelho. Eu não estou puxando saco aqui, não estou querendo ganhar mesada no final do ano. Não é nada disso. Mas já me perguntaram por que você está fazendo o que você está fazendo. Porque eu poderia continuar com sucessão familiar. Hoje meu pai está bem, hoje meu pai tem uma área legal. Colegas que se formaram comigo na época, hoje dirigem lá suas caminhonetes, que não para de passar, começa a passar a caminhonete, passa, gigante a caminhonete. E eu dirijo, eu mal apenas consigo pagar meu IPVA no final do ano. Por que eu estou fazendo isso? Depois disso, fui trabalhar numa empresa de P&D, e aí a gente tinha um time de P&D excelente, mas não tinha market fit. A gente não conseguia vender, não tinha adequação para o mercado. Fiquei 3 anos trabalhando nessa empresa. Carreira corporativa, surgiu a oportunidade de trabalhar no mercado corporativo. Colegas que se formaram na universidade comigo, hoje ganham, sem brincadeira, 10 vezes mais do que eu. E eu continuo ganhando aqui. Eu continuo aqui, não ganhando nada. E aí você se pergunta, por que você está fazendo isso? Né? Qual que é a sua motivação? E aí é fácil vir aqui falar que acredite que tudo vai dar certo, né? Compre um livro de autoajuda, né? Hoje o que eu mais ouço no mercado de startups, nesse ambiente de startups, é gente citando livros. Não, porque fulano de tal coloca no livro tal, né? Startup enxuta tal coisa. Cara, mas e aí, assim, eu acho que a minha motivação principal, eu tenho conhecimento de mercado, eu vivi as dores. Eu não estou num aquário na Avenida Paulista, nada contra isso, a gente trabalha lá. Mas eu não estou num aquário, numa bolha. Eu tenho profunda certeza que é um mercado a ser explorado e é o que me mantém nessa corrida. Eu estou seguindo o cachorro, seguindo o rabo, mais ou menos. Estou com foco. Isso aqui, o Adriano da Datacopper, no congresso, no workshop de Agro 4.0, colocou que se não houvesse a mudança significativa, abrupta, disruptiva, não existiriam lâmpadas a partir de velas. Né? Você tem a mudança incremental, mas aqui você precisa desse salto. E para a gente também era mais fácil fazer uma solução que não demandasse de tanto esforço de P&D, tantas horas de laboratório, quanto é que a gente tem hoje. A gente está no bootstrap, né? Bancando a própria pesquisa há 12 meses, é pouco tempo, eu estou chorando aqui à toa, eu sei, alguém deve estar pensando isso. Mas é porque a gente acredita que vai ter a hora de acontecer. E aí, uma vez que a gente faça isso, torna-se tudo mais fácil. Basicamente é isso, pessoal. Eu acho que não teve nenhuma história de sucesso, inovação, mas eu acho que eu queria colocar a minha motivação pessoal do porquê eu faço o que eu faço hoje em dia. É isso. Se precisarem meu contato, segue. É esse aqui. Gente, boa noite. De mais nada, obrigado pelo convite de vocês. Eu sou Erlon Chimaes-Kikil, né, já para entrar no ambiente, né, aqui. Eu coloco Oliveira no cartão, por motivos óbvios, né, em hotéis e essas coisas todas. E muito legal a palestra do André. Eu queria dizer que eu botei 0 e tenho prova ali no meu. Chama-se blockchain, isso. Trusty. 2 pessoas viram, colocar 0. Transparência, mostrei para todo mundo. Vai ser importante na hora da apresentação entender isso, tá? Mas eu tenho
sou pioneiro de internet no Brasil, sou formado em administração, direito e geografia. E quando eu estava em direito, em 93, um amigo meu, competição também, quero que votem no André, porque eu já estou muito velho, entendeu? Está começando, tem que ter incentivo. E esse cara me falou que estava falando com o cara que fez a Constituição do Zaire, em 94. Eu falei, como? Ele falou, e-mail. Eu falei, o que é e-mail? Ele falou, um treco, que é a Embratel em Bauru, um programa piloto, internet. Para ter internet precisa ter um backbone. E eu tinha lá um sítio de café no Paraná, e ligava perto de Ourinhos. Eu falei, tem um backbone no meu sítio. E a ignorância me moveu pela primeira vez. Né, de não conhecer e ir atrás. A gente montou os primeiros provedores de escadas do Brasil em 96, 97. Depois eu já me associei ao projeto do UOL, com o Gil Torquato, expandimos para o Sul. Eu inventei o provedor rádio no Brasil, não me orgulho disso, isso é uma praga. Tem 5.000 provedores rádios no Brasil. E também a Abranet, fundei a Abranet para tentar regulamentar, mas eu sempre digo lá em Brasília para os presidentes hoje que a gente não tem uma cobertura da operadora que tem SLA, é muito ruim no interior. Porque o provedor rádio ele cai e volta no outro dia para arrumar. Eu sei porque eu tenho um sítio de café e é assim que acontece. Então, é uma pena, é um hacking do sistema. Nos outros países não existe isso, Estados Unidos, Europa, não há 5.000 pequenos operadores. Não que seja ruim, mas como eu sei como eles operam, é ruim. Mas eu fiquei até 2003, depois GEPON, fibra ótica, tive uma operadora no Paraná de STFC, data center em 2012, vendi essas operações e fui trabalhar um projeto de data centers para o Brasil, de infraestrutura, data centers Tier 3. Vocês sabem, mas o Brasil tem só 8 data centers certificados, Tier 3. Quando eu ia fazer o pitch dessa operação lá em Santa Clara, o cara do Google falava para mim, deixa eu entender, se eu precisar de 150 racks no Brasil amanhã, eu tenho que esperar uma expansão da Equinix? Ele falou, tem. Isso era ruim, inclusive, para o Brasil. Né? E hoje a gente tem o 8, é uma deficiência do Brasil que tem que ser vencida. Acabei ficando na PCI como vice-presidente. Lá eu tive contato com o machine learning, efetivamente, e inteligência artificial, que a gente usava para prever behavior, né? Ou seja, usuário. Vocês que têm o PCI instalado, a gente queria saber se você fizesse para cá era melhor ou para lá era melhor, para ter a propaganda. Né? E, nesse tempo, eu sempre sou de associativo, ajudei a fundar a Abranet, a Telcomp. A gente fundou no Brasil a ABINC. Lá no ISP perguntaram, preciso de um cara para falar de internet das coisas, montar uma associação, me indicaram. A gente montou a Associação Brasileira de Internet das Coisas, em 2015, para resolver um problema do Brasil, uma jabuticaba do Brasil, que a gente está impedido, inclusive o pessoal do Sigfox, LoRa, que é uma rede nova que se chama-se Low Power Ones, redes de longo alcance, baixo consumo de energia. Isso é um problema grave, o consumo de energia para devices no campo. E no Brasil e na Colômbia, a Anatel vendeu uma parte para a Telefônica. Isso é uma coisa inimaginável. E o Brasil estava sendo levado para padrões que nem a Anatel estava sabendo. A gente interveio e conseguiu nos colocar no padrão australiano. A gente perdeu metade do espectro. Mas aí os laboratórios conseguiram ter a certificação para, efetivamente, até foi uma briga lá com o IRA da WND, porque ele já estava rodando, ia mudar, para poder ter uma outra rede que chama-se LoRa, que é uma rede aberta. A WND é uma rede fechada. Né? E de lá, nesse vertical, eu falei, o que a gente vai fazer na internet das coisas? Né? Muito IoT, muito alemão, né? Indústria 4.0, essa coisa toda. Eu liguei para o Romeu Kiel, que é o pai da soja, que é primo do meu avô. Eu falei, Romeu, deixa eu perguntar. Se um pé de soja tiver a mesma condição de umidade do sol, umidade do ar, temperatura, ela vai responder da mesma maneira? Ele falou, vai. Aí eu cometi o segundo passo pela ignorância. Né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu diria que não seria tão fácil. E, a partir de 2015, 2016, a gente começou a tentar entender quais seriam os algoritmos que fariam diferença na vida da agricultura no Brasil. E a primeira coisa que eu aprendi é não há dados. Não haviam dados. Né? Tive ontem no CPQD, até comentei, eu estou vindo lá do Alto Araguaia, num projeto com a Energisa, Baixo Araguaia, Energisa, e Claro, gente, lá era onde seus pais moravam, no Paraguai. Tá? Até 2 anos atrás não havia energia estável no Baixo Araguaia. E eles todos reclamando, a gente está aqui, é pobrezinho. Eu falei, desculpa, deixa eu perguntar mais ou menos, você tem 300 mil hectares de soja, o seu PIB é 5 bi, e você está dizendo que você é pobre? Não pode ser. Né? Então, o mindset também precisa ser mudado do brasileiro. Né? Ele está muito lá, cadê o governo? Cadê a Claro? Cadê a Oi? Né? Então, a gente foi lá para dizer isso para ele. Ou seja,
E é uma região, eu costumo dizer, né, essa história do boom das agritechs, o cara gosta de vender em interior de São Paulo, Cuiabá, mas, poxa, existe um mundo de cultura nesse Brasil ainda por ser descoberto, ainda pelas empresas chegarem até lá, é muito grande. Eu costumo dizer o último mapa que teve dos agritechs, e o pessoal eu estou lá no Habitat, minha empresa, a gente já estava aqui na Vila Olímpia, no escritório, o Luca, do Bradesco, nos convidou, inclusive a gente está tentando montar um ecossistema de agritech, essa é uma história que eu queria te contar também. O Bradesco falou, Erlon, me arruma 10 startups que eu vou subsidiar a estada deles aqui, que é um WeWork, muito mais barato, tem que ter MVP e vendendo para o mercado. Eu não consegui achar 10. E eu liguei para o Daniel Latorraca, eu liguei para o pessoal do Paraná, eu liguei para o pessoal da Agritech, aqui o Agritech, para o Sérgio, 10 startups com MVP e vendendo. A gente não conseguiu. Então, assim, o agricultor, o americano já está mais com o saco cheio, tá? Mas o brasileiro ainda não, porque ele nem viu o que é que tem ainda para ele ver. Mas o agricultor americano já está com o saco cheio. Drone que pulveriza, essa história toda. Então, se você for olhar quem está focado mesmo na atividade diária, no problema, igual o problema que você colocou, pô, isso é fantástico, a tua solução para resolver o problema, são muito poucas. Né? Então, a gente está lá no Habitat, a gente organizou um evento também há 2 meses atrás, chama Agrônomo Digital, e vou falar por que isso. Né? Então, voltando à ideia nossa, é efetivamente habilitar uma agricultura em dados. Né? Eu acredito muito, eu acredito, eu sei o poder, é difícil a gente explicar isso para o agricultor, né? Mas eu costumo dizer que é matemática para ele, simplesmente, ou física, né? Você tem aquele vidro, eu posso até achar que esse vidro não está aqui, correr contra ele, mas eu vou bater nele. Né? Então, é assim que a gente define o algoritmo para o agricultor. Né? É matemática. Né? E a ideia é habilitar essa informação. A primeira coisa que a gente entendeu, como eu estava falando, é que não haviam dados, efetivamente. Porque não haviam sensores. Estava ontem no CPQ, que o CPQD estava com a gente nesse projeto, e a Pluvion vai ter o sensor. Eu fui na Pluvion lá. Falei, poxa, legal, preciso de 100 sensores. O cara falou, puta, outubro. Então, você imagina isso há 3 anos atrás. Eu acabei trazendo para o Brasil uma empresa que chama-se Libeli, uma empresa de Zaragoza. O César Alerta, investidor, é a mais antiga empresa do mundo de sensores, para efetivamente começar a coletar esse dado no campo. Né? Umidades, temperaturas, radiação solar, enfim, esses 7 aqui e mais alguns que a gente tem. Vou falar por que a Claro está aqui. Trazer conectividade, uma plataforma cloud, para quem é de TI aqui, quer dizer, não tem um winner take it all. Você não vai conseguir criar uma plataforma, ou ninguém vai conseguir criar uma plataforma que vai resolver tudo. Então, eu uso AWS, eu uso o Machine Learning do Google, eu uso o Leonardo da SAP para rodar Python para alguns clientes. Então, e essa é a grande dificuldade dos times de TI do agro, lá, das empresas que começam a criar esses times lá no campo. É tão dinâmico que você não consegue ter um time só para fazer isso. Não é o seu core business. Né? E para chegar aqui, então eu comecei perguntando para o Romeu que eu queria fazer isso aqui, e a realidade foi que a gente teve que ir lá e, efetivamente, instalar sensores no campo para coletar esses dados. Tá? A Claro está aqui, porque a gente acabou fechando agora uma parceria com a Claro, e eu vou dizer por quê. Eu vim para isso porque telecom não é o meu problema, é minha cachaça. Eu resolvo o problema, fiz isso a vida inteira. Mas LPWA, a gente ajudou a certificar, mas o poder do LTE, dessas redes de longo alcance e baixo consumo, as operadoras estão entrando com 2 tecnologias, que é o CAT-M e o Narrowband IoT. Eu sempre soube disso. Eu briguei, eu tive uma operadora, eu briguei com os grandes a vida inteira. A hora que eles olham o mercado cresce, o cara vai, bate o pé e leva. Não adianta. Né? Então, a Claro já começou a fazer a atualização das estações dela, das herbes, e a gente fez o quê com a Claro, na verdade? Para chegar numa região que não tem nada, e uma região que não tem nada de conectividade pode ser Telêmaco Borba, na Clabin, pode ser Citrosuco Matão, e pode ser Baixo Araguaia. Então, você tem essa coisa no mercado mais rico do Brasil que não tem conectividade. É, né? Uma coisa doida isso. Mas o que a gente faz na prática com a Claro? A operadora esteve muito ontem lá nesse evento, né? Com faca no pescoço, bota a minha internet aqui. Não dá para fazer isso. O governo não fez, perdeu a chance. E a operadora não vai lá botar uma herb de LTE 4G para atender 1000 acessos. O que a gente faz é transferir uma parte da receita, para falar do serviço que a gente tem, para a Claro, de agricultura digital, e assim viabiliza a instalação. Então, é um ganha-ganha. Não é ovo, não é o porco com a galinha. Né? Tem que ser galinha com a galinha ou galinha com a galinha. Né? Um entra com o bacon e outro com o ovo. Né?
Então, e a ideia sempre da construção da plataforma foi chegar num suporte à decisão. Eu gosto muito dessa coisa da interface do usuário para o campo, ou seja, não adianta o cara ver, o que você falou, SMS, entendeu? É assim que ele está acostumado a receber uma informação, ou se é mobile, ou se é web, e até um agrosmeter que a gente desenvolveu. Se é uma atividade de fazer uma aplicação de pulverização, tem um cara físico lá que está dizendo se é verde, não está legal aqui, mas vermelho ou amarelo, porque às vezes o cara é semi-analfabeto, o cara que está lá na fazenda. Então, a gente quer contar isso para ele sem constranger. E esse dia eu até dei uma entrevista no Valor e o cara perguntou como é que você vendia a internet. Falou, tem dois speeds muito claros. Você olhava para o cara, ele era religioso, falava, você vai acessar o Vaticano. Meu, o cara já... olhava assim, esse cara está meio NASA, você vai acessar a NASA. O cara comprava o modem, que não era barato, tinha que ter uma linha telefônica, né? Então, você viu uma barreira de entrada, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que na minha vida empresarial eu sempre empreendi, nunca deixei de empreender. Eu fui dono de uma operadora, brigando no Brasil. Eu até falo que eu vou escrever um livro que vai contar a história da telecomunicação no Brasil. Gente, o Brasil teve provedor grátis. Vocês não entendem por que tem provedor grátis, mas é uma jabuticaba monstruosa. Tem fraude, tem corrupção dentro disso. Então, o Brasil tem uma história... Eu vivi uma história muito difícil no Brasil. Quando a gente olha para trás hoje e vê uma Brasil Telecom que foi desmontada por um Daniel Dantas, por uma Carla Tico, é horrível. A gente descobriu o que aconteceu depois, inclusive, agora com as condenações. Tal. Então, foi um mercado muito difícil empreender nisso e, na verdade, eu até estava comentando, eu também empreendi em jogos no Brasil. Então, sei lá, eu acho que não vou influenciar a tua resposta, né, mas, no meu caso, eu nunca deixei de empreender, né? Foi sempre... É uma constante. E principalmente porque o Brasil é o país da falta de infraestrutura. A gente teve agora com o mapa um negócio que chama IFF 2020, que é todos os pilotos de IoT e agricultura da Europa. A gente foi em Ghent lá ver boi na Alemanha, ver soja na Itália. E a gente está muito bem. O teu produto é muito mais avançado do que a gente viu lá, né? Então, a gente está numa... Até o BNDES IoT, que foi escolhido os verticais, eu sempre falei para todo mundo, o rural é o cara. Mobilidade, gente. A gente é péssimo em mobilidade, né? Aqui sai ali na rua agora. Então, a gente está numa hora de empreender, não mais para resolver o rabo, a infraestrutura, mas para ser líderes, né? Isso é muito legal. Isso é novo para mim. Só um comentário também que eu acho bastante importante, que foi colocado aqui pelo Erlon, que é uma coisa que a gente quer explorar cada vez mais no nosso evento. Empreender não quer dizer você montar uma startup. Você não precisa empreender, falar assim, eu sou um empreendedor, eu vou montar uma startup. Para eu ser empreendedor, para eu ser, vamos dizer assim, estar na moda, eu tenho que montar uma startup. Eu me sinto empreendedor estando na Câmara Brasil-Alemanha. Eu estou olhando aqui para o Rony, vamos dizer assim, eu tenho certeza que o Rony é desculpa falar, um puta do empreendedor na BASF. Com certeza, não tenho dúvidas quanto a isso. Então, acho que foi muito bem colocar essa questão, que não foi uma dificuldade, talvez, empreender para o Erlon, porque não é questão que ele montou uma startup e ele começou a empreender. Ele já era um empreendedor. E eu acho que um pouco que a gente quer explorar aqui um pouco nesse evento de hoje é exatamente isso. Qual que é a veia de um empreendedor? Qual que é o DNA de um empreendedor? Não necessariamente o empreendedor é aquele cara que veste uma meia verde, anda de dread e vai para o Vale do Silício uma vez por ano. Isso não tem ninguém daqui. Eu tenho 28 anos e sou velho desde os 18. Eu tenho uma mentalidade de velho. Não saio, trabalho, só faço nada. Mas não é por isso que eu não sou empreendedor. Você não precisa, vamos dizer assim, falar assim, eu tive essa dificuldade quando abri minha startup e aí que eu descobri que era só empreendedor. Deixa eu comentar uma coisa também, que apresentar que está o pessoal da BASF, o pessoal lá que eu conheço da Gênova, do Spread, muito legal o trabalho deles. Assim, estava comentando, eu cito um problema dessa coisa de startup, que é assim, é que no fundo o cara está olhando para você e pensando assim, esse cara não vai vender para mim. Porque ele não tem 5 anos de DRE. O meu compras, estou falando de empresas bilionárias, e quando a gente fala lá no Paraná, os meus clientes faturam 7 bi, 4 bi. É incrível esse negócio de agricultura, né, cara? Você vai no Mato Grosso, o cara tem 50 mil hectares e fatura 1 bi. É sempre múltiplos muito grandes. Mas nas grandes empresas, o cara olha e fala, porra, cara, vou comprar do Andrei, bicho. Cadê teu DRE, bicho? O que é teu jurídico? Está aqui o seu cadastro. Pô, você vai ter que chamar alguém para preencher aquele cadastro da Suzano, por exemplo. Você entendeu? Então, uma coisa que a gente tem falado no Habitat e nos outros para vocês é assim, deem suporte para suas startups
banca o cara mesmo. Chega para o grande cliente e fala, bicho, ó, tá no meu CNPJ. Estou usando uma simplificação, mas tá comigo esse cara aqui, entendeu? Acho que há muita aceleração, há muito incentivo, mas na hora do vamos ver, do pega para capar lá, igual a gente fala, o cara está meio sozinho, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que a gente mudasse um pouco a mentalidade, desse o suporte para o cara até na hora da venda. Vou dizer uma coisa muito simples para vocês. Esse negócio da Claro que eu fechei, ó, sou macaco velho, entendeu? Sabe por quê? Porque todo mundo é cliente da Embratel. Quando o cara vai pôr meu pedido lá, entra para o Embratel na compra. O cara fala, pô, tô nem olhando. Aliás, manda aquele satélite que você não me mandou. Isso facilita muito. Então, talvez seja uma dica, de repente, você se associar a uma BASF, se associar a uma empresa grande que também consegue chegar lá. A mesma coisa da BASF, né? A BASF, todo mundo que é grande tem uma conta lá com você já, né? Está aprovado lá, tem compra. Entra pelo cara, entendeu? Inception. E você, André, qual que foi a maior pergunta mais clichê de todas, né? Dificuldade ali para você empreender no início? Bom, dificuldade. Eu ia responder a primeira pergunta, que era por que, né, do empreender. Fica à vontade, eu sou meio dislexo aqui. Eu acho que, se você reparar meu pé, eu sou inquieto. É de natureza. Eu não fico muito acomodado. Não estou dizendo acomodado nesse sentido. Eu não consigo ficar parado. E eu nunca me atraí pelo mercado corporativo. Nada contra, de novo. Existe empreendedorismo, coisas fantásticas, mas eu nunca fui atraído, nunca houve esse romance entre usar um... Tanto que eu vim de polo. Eu acho que já vem daí. Eu nunca fui muito ligado para isso. E a maior motivação, né? Eu não coloquei ali, não é Elon Musk, mas é o exemplo que eu tive dentro de casa, de sair de casa. Eu poderia estar em casa hoje faturando algumas casas aí. Bilhões? Talvez sumas de bilhões. Bilhões. Mas eu optei por não fazer isso. Fazer diferente, criar caos mesmo. E a segunda pergunta, qual que era? Só a dificuldade. Cara, assim, credibilidade da pequena empresa, né? Você vender o seu produto. A gente, graças aos 2 programas que a gente participou, a gente teve essas 2 carimbadas já de saída. Então, a primeira carimbada foi da Bayer, no ano passado, hoje a carimbada da BASF. Então, hoje, quando eu sento para conversar com algum executivo, o cara tem lá seus 40 anos de carreira corporativa e fatura os seus trilhões, a sua empresa fatura os seus trilhões. Cara, eu sou um cara de 26 anos, que estou sentando ali na mesma mesa que o cara e estou olhando no mesmo nível dele. Eu tenho tecnologia, eu fui respaldado, já recebi o approval de alguém que confia. Aproveita, viu? O cara que chega no 40, bicho. Acaba essa energia aí, viu? Eu fui você. Ontem, quando eu tinha 28 anos e já tinha uma operadora, eu via os caras de 40 que trabalhavam comigo. Pô, a gente ia lá, bebia a noite inteira, entendeu? Um dia eu tava na reunião lá, e o cara tava morto. Eu falava, porra, bicho, você não tem ânimo, você não tem tesão nesse negócio. Aí quando eu fiz o 40, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, caraca, os caras estavam certos, bicho. A energia acaba. Mas acho que eu sou mais da linha do Bruno, eu sou um velho novo, um novo velho. Eu sou já chato desde complicado isso, né, André? Mas eu achei que você ia falar que você não queria ser um Elon Musk, mas queria ser um Erlon Musk. Mas esse negócio corporativo, eu fiz isso, né? Porque eu fundei a empresa com 22 anos, daí vendi com quase 40, e eu fui para a PCF por isso, para estar no mundo corporativo. Eu fiquei 3 anos lá, não tem nada lá, cara. Fica tranquilo, está no caminho certo. Eu não sei, eu até tenho dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta até para puxar um pouco mais do que você está falando agora. Essa tua, vamos assim, vida no mundo corporativo, o quanto você acha que isso de fato agregou e o quanto você acha que foi tipo en passant, não foi uma coisa que talvez... Como é que você faria? Você faria diferença? Você teria continuado indo para o mundo corporativo antes de empreender? Como é que você vê isso? Não, eu acho que sim. O que foi legal é o relacionamento com grandes times de várias vertentes, isso foi super legal. A parte que não me agregou em nada foi falar com o board. Assim, pô, vinha lá um americano, o Jeff Brody, Brightpoint. Ele descia com o jato no Rio, ele não desligava o motor do jato, entendeu? Ia lá para Copacabana,
que está acontecendo? Pi, 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 pi. Você ia falar para o cara, fala, pô, que merda esse número. Fala, calma, não tem calma não, pô, entendeu? Pô. E eu sou um cara que defendo muito o time, então eu não sirvo para falar com o board, cara. Se botar eu lá, vai dar merda. Porque eu defendo o time, eu sei a dor. E todo mundo fala, pô, você não é um cara para ser CEO, não, bicho. Você é outra coisa. Né? Porque o CEO tem que estar lá, entender o board. Entender o acionista, pô, o dinheiro está lá, aquela coisa toda, mas eu sempre acho, e posso estar completamente errado, que a empresa é dali para baixo, entendeu? Que aqui é checkpoint, KPI, blá, 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 essa história toda. Mas essa impermeabilidade de um board extremamente efetivo, cooperação embaixo, não funciona para mim. Então, assim, grandes times é legal para caramba, tem muita gente boa, se descobre, mas aqui em cima, não sei, para mim não funcionou, mesmo porque era uma... E a PaySafe era uma coisa louca, né? Porque era metade Redpoint, metade Kihu 360. Então, eu tinha um americano que falava para mim, cadê o revenue? E um chinês que falava, cadê o cost? Que não... Você entendeu? Eu falava, mas qual que é? Eu avalio para trocar o projeto por onde? O chinês falava, não, só me dá o cost e vamos ganhar o mercado. A gente vai ser dono desse negócio. E o cara me falava, tá, mas cadê o revenue? Eu falava, pô, esses caras estão meio bipolar, né? Então, acho que essa é a minha experiência, que foi meio frustrante, assim, né? O board. Legal. Vou começar a abrir para perguntas agora. Já temos uma primeira pessoa. Ó, perguntas, levantem a mão, pessoal, por favor. Primeiro, parabéns pro... Desculpa. Andrei, votei em você, viu? Ganhou 3. 10 para você, ganhou 3. Transparência, trust. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Daniel Lins, trabalho na Cargo Snap. Eu sou uma startup também. Na verdade, a gente é uma startup holandesa, brasileira, com foco em inspeção de cargas. Depois, quem quiser conhecer mais um pouquinho, a gente fala. Puta, foda. Erlon. Demais, cara. Sensacional. Espírito, assim, que poucas vezes eu vi nesses eventos que a gente... Muita bullshitagem no mercado de startup. É meio cansativo. Eu sou de empresa, né, vim do mercado corporativo. Acho que tem pontos positivos, porque a gente conhece o sistema, e a gente fuck the system, a gente vai no sistema e hackeia o sistema. E, na verdade, eu não tenho pergunta, na verdade, é um bate-papo, né? Eu queria só elogiá-los e parabéns. E como que eu me aproximo de vocês para o Habitat? Você estava procurando empresas focadas no agrobusiness e não encontrou. Bom, não sou uma agritech, tá? Não tenho esse foco de tecnologia, porque a agritech é porteira para dentro. Eu estou focado na porteira para fora. Tá? Hoje a gente tem algumas soluções... Não, a gente está falando do pós-colheita, por exemplo, é totalmente porteira para fora. Porteira para fora. Classificação de grão para frente. Precisa de classificação de grão. Tá, hoje a gente atende a SGS, a gente faz a classificação de grãos para a SGS, hoje ainda... A classificação hoje Faz humano? Como é que é a tua classificação de grãos? A classificação de grãos hoje é humana, ela era manual, não era manual, ela é manual, o cara vai na fazenda com 3 vias, a amarela fica na fazenda, a branca segue no caminhão, a azul fica na SGS, ou Pyroveritas, Shooter, Genesis Group. E hoje a gente vai com o tablet, o mobile, e faz a classificação de grãos. E a seguinte é tirar foto do grão e classificar o grão de forma automática. Isso ainda leva um tempinho, a gente precisa de academia para fazer isso e precisa de algoritmo. A gente tem capacidade de fazer isso in-house, mas se a gente conseguir fazer isso mais rápido, a gente consegue fazer isso de uma forma mais bacana. E conectar também com a VLI. A gente tem um contato bom com a VLI, Brado, e fazer essa classificação, porque ao cross-checking, onde você cria o blockchain, onde você fala, o grão que saiu da fazenda é este e o que está chegando no terminal é este. A gente tem o foundation disso, mas ainda falta algum tempo para a gente... Até o André falou uma coisa interessante, que, pegando a sua linha que talvez pudesse abordar,
Eu na indústria, eu me irrito muito com a indústria no IoT, porque é tudo muito proprietário. Profinet, Profibus, e na prática a linha de produção está presa. E até essa é a minha pergunta para você. Lá na agricultura que a gente está fazendo, eu subo o MQTT. Para quem não é de tecnologia, é o pacote mais comum que existe na internet. E os meus concorrentes de estações agrometeorológicas, por exemplo, que não, eu não tenho concorrente, que eu não fabrico, mas eu uso, Davis, Campbell, o cara faz você usar o protocolo dele lá no servidor dele, buscar a API dele. Gente, isso, a gente falou isso no CPQD ontem, o CPQD está com a gente. Falou, olha, se a inovação não for aberta, não vai funcionar. E essa coisa do agro, do dado, a gente participou de um... Eu trouxe no evento Agrônomos Digitais o Todd Jensen, que é o cara que criou o compliance de agricultura digital do SDA. Então, lá todo mundo, Monsanto, John Deere, Bayer, todo mundo aderiu ao compliance lá, tá? Que é super legal. A gente precisa fazer isso aqui no Brasil, mas isso é a parte legal. A parte de tecnologia, de todos esses dados, a gente precisa reunir em algum lugar. A gente está falando lá com o Latorraca, do AproSoja, que tem dinheiro. A AproSoja, para quem não sabe, é a Fiesp da coisa toda. Né? Os caras têm bilhões lá. Então, talvez eles, talvez o Ricardo Namazo, da Embrapa Instrumentação. Quer dizer, alguém vai ter um mecanismo que concentrar, lá nos Estados Unidos, um negócio chama GSCC, que é um Growers, que é um negócio de cooperativa. Tem uma empresinha pequena que está dando green light para a gente, chama Cara Gil. Sim. Mas eu digo, fora do mercado, assim, alguma entidade aqui que vá dizer até a metodologia de como que eu armazeno os dados de pluviometria, para que esses dados, o cara lá, pode sempre esquecer o nome dele, ele ia no evento lá com a gente, que é uma empresa, AgroTools, esqueci o nome dele. Falava assim, falava, não, o dado tem que ser gratuito. Eu falava, cara, não vai rolar também, né? Não vou botar um negócio lá para coletar dado para ser gratuito. O dado tem que ter flow, é diferente. Então, poxa, eu gostaria de usar o seu dado, gostaria de coletar o seu dado lá para o meu cliente, para ver como é que ele está embarcando e qual soja que ele está embarcando agora, na qualidade. Mas eu acho que me preocupa muito a gente ficar muito... Essa é a minha preocupação em relação a gente ficar um pouco atrasado, que é a gente conseguir criar esse ecossistema de standardização, padronização de dados. Já existe alguma coisa pronta. E no Brasil eu sempre sou a favor de sigam os americanos. Né? Porque senão um cara vai querer criar um padrão brazuca que vai dar merda. Já se diga pelas tomadas, né? Pessoal. Obrigado. De genética, eu acho que ela comentou. Não, é mais dados mesmo, estado-valor. Sim. Você consegue unificar uma base única para depois todo mundo ter acesso. É isso que eu estou falando. Mas é mais TI, assim, eu sou meio burro nesse negócio que você falou. É mais como que a gente armazena um dado de uma pluviometria e qual é o formato dele mesmo, né? A chave e como ele está bruto dentro do banco. Para que isso tenha um flow, né? Porque esses dados, assim, uma coisa que eu sempre falo, lá em Londrina tem um cara que chama Haru Ohara, fotógrafo fantástico, e ele começou a tirar fotos em 1930. Londrina, em 1930, era mato, hein? E para ele, para o Haru, é a arte da boa, uma arte muito boa. Para a família dele é lembrança, mas para a gente são dados. Por causa do Haru, a gente sabe como foi a lida lá em Londrina, em 1930. Então, nos fazendeiros que a gente vai falar, eu falo, cara, você acha que você não vai usar esse treco hoje? Seu neto vai usar. E ele vai falar assim, pô, quem que era o louco, doidão, que começou a coletar dado lá em 2018, agora a gente está há 100 anos, eu fiz geografia, então as minhas relações com o tempo são diferentes. Né? A gente pensa 100 anos, 200 anos. Então, por que foram esses caras que começaram a coletar dado de impacto de microclima em soja em 2018? Né? E isso vai fazer toda a diferença no futuro. Pessoal, só antes de passar a próxima pergunta, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio. O Sérgio foi um convidado nosso aqui também, um grande conhecedor da parte agro. Então, Sérgio, quiser fazer algumas considerações também sobre o tema, acho que é bastante válido. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Erlon, eu sou fundador da AgroTools, que você mencionou agora há pouco. E a AgroTools, ela começa muito com essa visão de dados. Eu sou trader da época dos anos 80, onde informação era básico, era ter acesso à informação, depois a informação deixou de ser importante, o conhecimento era muito mais importante. E há 12 anos atrás nós iniciamos uma startup que chamou AgroTools. E a visão era muito mais
de trazer aquilo que a gente chama de fora da porteira, a inteligência do negócio, um ativo diferente. Então, nós começamos a enxergar que o problema poderia virar um benefício. Então, criamos toda uma linha de compliance socioambiental, que era uma coisa nova, o agronegócio modernizou, o socioambiental, que não era importante, virou importante. E aí que nós começamos a ser chamados, na época, de lixeiros de dados. Nós engolimos tudo que tinha de dado e começamos a juntar esse dado em algumas arquiteturas que começaram a fazer sentido. E aí aquilo que era commodities individual, o indivíduo ser controlado, o boi, a soja, a madeira, nós começamos a criar um modelo de que o território poderia dar essa resposta e que aquilo ia virar um atributo para o produto. E hoje nós lideramos esse mercado, temos 60% do abate nacional, a maioria das tradings, atuamos com o ecossistema tanto do compliance como da eficiência, mas sempre usando o dado, esse dado que muitas vezes ele pode ser gerado sem custo, ele pode não ter um pagamento monetário, mas um pagamento de valorizar aquele produto, valorizar aquele modelo. Então, um dado em blockchain que tem um grau de lastro maior, ele acaba tendo um significado maior. Então, quando não tinha blockchain, o que a gente fazia era ser um trustee de dados, juntando de um lado um Walmart, um Carrefour, que eram compradores de produtos que não queriam estar conectados com agendas ruins, e, de outro lado, os dados de como que era o supply chain daqueles produtos e tal. Hoje nós estamos tentando fazer agora uma revolução no modelo de seguro. O Brasil tem Paramétrico. Não paramétrico. O que a gente percebe, o seguro agro, o agricultor brasileiro, ele acaba tendo que ser um especulador sem querer ser um especulador. Como você não tem hedge, você não tem proteção de clima, você não tem proteção de preço, não tem proteção de câmbio que flutua, aquele produtor que deu certo, ele deu certo porque ele deu sorte. Ele não teve nenhum tipo de mitigador de risco. Então, o Brasil tem 15% de inserção de seguro. E assim mesmo é porque ele quer acessar o custeio, coisa similar, então ele acaba tendo que fazer uma contrapartida. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 85%, que é um país que, você imagina, tem uma estabilidade. Imagina o nosso, que não tem muita, né? Na China é 65%. Então, o produtor, ele é sempre aquele que ele acha que ele é um processador de boas práticas e, com isso, transformando o território num produto, mas não, ele está correndo o risco da arroba de gado, está correndo o risco da soja, assim vai. Então, o grande indutor de dados, nesse momento, é entender o risco do território, o risco do clima, dar para o produtor uma segurança se algo acontecer de errado, que daí, com isso, ele consegue acessar crédito de uma maneira adequada, ele consegue se inserir num mercado fazendo aquilo que ele deveria fazer. Mas, novamente, dado, informação... E como que vocês imaginam de criar um ecossistema, se não é gratuito a ideia, ou seja, como que esse flow pode funcionar? Ou seja, porque... E mais, pior, os dados são silos, né? Todo mundo tem o seu dado lá em silos e ninguém comunica, né? O desafio é, primeiro, entender como fazer esse flow entre os dados, ou seja, o que eu digo, né? Eu acho que teria que ter uma entidade que controlasse esse flow. Não, você pega o que eu tenho visto nos Estados Unidos, ou seja, de monetização, né? 25 cents por acre. Eu já tenho visto críticas sobre isso, quer dizer, até que ponto... Então, acho que aqui a gente teria que ter... Eu acho super importante o flow dos dados, tá? Só deixar claro. Mas eu ainda mesmo do cenário, eu não consigo entender, ainda não consegui visionar qual é a ferramenta que vai, ou a entidade que vai fazer com que esse cara tenha o flow, né? A gente está falando nem de protocolo ainda, de formato, dessa história toda. Então, acho que esse era um ponto que a gente deveria atacar via associações, via empresas do setor, enfim. Sem dúvida. E eu acho que esse conceito de cooperativa de dados, federação de dados, isso que a gente faz hoje na forma de trustee, vai ser coisa do passado. Quer dizer, os algoritmos vão fazer esse papel. E aí você vai ter um valor maior no dado, na combinação dele, que é muito mais poderosa do que o dado individual. Então, a gente fala que o Brasil não tem dado, e não tem. Mas o que tem, na realidade, é um bando de dados. Né? Não tem banco de dados, não tem uma organização de dados. Né? Mas a boa notícia, porque a gente olha com tanta coisa ruim nesse país, tanta notícia ruim,
Então, eu queria te dar uma boa notícia. Quer dizer, estava falando de IRB, eu conheço o IRB do passado. Tal, e o IRB, depois que virou privado, e, obviamente, isso leva algum tempo, essa mentalidade está mudando rápido. Estou te falando porque hoje nós prestamos serviço para eles, é um processo recente, estamos criando produtos, estamos ajudando eles a entender o mundo do agronegócio. E aí não é porque eles querem, é um processo inevitável, é uma empresa de capital aberto, hoje os bancos por trás, eles têm que dar uma outra resposta para o mercado. Então, isso começa a mudar o processo. Começa, né? Estamos lá no início, né? Está tão atrasado, mas está mudando. Então, é legal olhar com otimismo, porque tem um processo de mudança em curso forte, sabe? Nessa agenda de seguro. Mas ele depende... Agora, você fala assim, por que o IRB do passado, o agro do passado, não usava seguro? Porque era impossível, não tinha dados. Sem dados, você não tinha como prever o que ia acontecer num território, num país do tamanho do nosso, você previa sempre já o pior. Então, você tinha uma precificação inadequada. Hoje, os custos de seguro agro no Brasil é 5 vezes maior do que o custo mais caro do mundo. Por isso que só tem essa penetração de 15%, e ainda 15% é muito, ou menos até... Sem dúvida, que é ridículo. E aí você imagina, o produtor ele é completamente um herói, completamente exposto com as ondas de mercado. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele entra com custo de produção e não sabe como é que ele vai sair no final. Pessoal, eu vou passar esse assunto seguro, senão a gente vai virar de happy hour para balada aqui do seguro. E eu queria começar já a fechar um pouco por causa do horário. Então, temos aqui uma pergunta. Tudo bem, boa noite. Meu nome é Rogério, eu sou de uma startup chamada Reciclapac. Eu tive 28 anos na indústria automotiva e aí montei essa empresa para reusar embalagens descartáveis e depois a gente moveu para embalagens inteligentes. E aí a gente utiliza a tecnologia, né, da Sigfox. Parabéns ao Ayrton e ao Eric pelo trabalho, né? E eu queria perguntar para você, Ayrton, a diferença entre... Eu uso a LTWN e eu queria saber da LTE. Qual a diferença, vantagens, custos? Essa é a primeira pergunta. Depois tem uma segunda. Do LTE? Você usa, não falou? Imagina assim, o LTE ele é um cara ultra banda larga. Né? Usa uma frequência 750, 850, e você consegue passar throughputs de 30 megabits por segundo. Né? O Sigfox é uma LPWA, Low Power WAN, ou seja, é uma rede de longo alcance, 50, 60 quilômetros, já se fala em 100 quilômetros já de LPWA. E no mundo ela tem duas vertentes. Uma que chama-se Sigfox, que é uma empresa francesa. E a LoRa? Que criou a tecnologia de modulação, patenteou e ela franquia operadores. Aqui é a WND na América Latina. E o LoRa, que é um protocolo aberto, do LoRa Alliance, fica na Europa, que é muito parecido ao modelo de... E, aliás, tem uma coisa interessante. No Inatel tem uns meninos, eles criaram o Sigfuck, que é muito parecido com o Sigfox. E falei, pô, gente, muda o nome, né? Mas o LoRa é um protocolo aberto, vai ser muito utilizado. Nas cidades já existem... E a coisa do LoRa é muito europeu para mim, né? Como é que o LoRa começou? Na Europa, na Holanda, você tem gateways públicos de LoRa. Então, você vai botando lá no seu banda larga, tem uma autenticação pública, e você cria aplicações, mas isso é uma coisa... Tem no Brasil, tá? Inclusive, gateways públicos LoRa. Então, eu quis fazer um paralelo com o LTE, que é o melhor, o ótimo. A gente pode coletar imagem, né, dos coletes, enfim. Mas o que vai vir revolucionar das operadoras é um negócio que chama-se CAT-M, que é o mesmo long range do Sigfox e do LoRa. Só para você entender uma coisa do Sigfox. Cada pacote de dados, porque funciona para você, é muito pequenininho o seu pacote, né? Não tem conta. É 12 bytes. 12 bytes. 100 vezes menos que um e-mail. Tá? O LoRa é 300 bytes. Então, já dá um e-mail. E a operadora com o CAT-M1, que vai ser uma coisa que você vai usar com certeza, até pela cobertura das operadoras, ele passa 380K, 1000. Né? E o mais protocolo que passa menos dados da operadora, que é o NB-IoT, que é Narrowband IoT, ele passa 30K. Então, imagina, 12 para 30 mil. Né? Então, assim, e eu sempre digo isso, o que deu tração na Sigfox da Europa, a operação, foi o mercado de
segurança patrimonial, residencial. Que aí você tirou o discado, você tirou o chip, que ainda tem chip, não vai ter mais, e caiu muito o custo, porque ele precisa I/O, né? Porta aberta, porta fechada, ladrão está dentro, ladrão está fora. O LoRa também tem a sua... Acho que não existe uma tecnologia errada ou certa, é a sua aplicação, né? Se o teu negócio é embalagem, o cara abriu ou fechou, Sigfox, na buena. Se amanhã você quiser botar uma câmera e bater a foto, quando o cara abre, aí você vai ter que ir para um CAT M1. Né? Mas não tem ainda aqui no Brasil, tem. O CAT M1 já começou agora. E o custo dela comparado com a... Barato. Assim, eu acho que a grande coisa da operadora que ela não tinha entendido, eu sempre falo, o Sigfox é a rede mais cara que existe. Eu falo isso para o Eduardo Irra. Porque ele vende para você 12 bytes vezes 144 vezes por dia, resumo da conversa dá 50k por mês. Então você paga $7, $10, $3. $3 por 50k. Pô, é pouco pra caramba. Olha o teu faz a conta do seu pacote. Mas, mais uma vez, é a aplicação correta que o long range está em todos os lados e subir a rede muito rápido. A gente fez um evento em Barcelona ano passado, na IoT-SW, estava o Alex, que é o CTO aqui, e o pessoal da Oi, a gente levou também. O cara olhava e falava, eu subo rede em 10 minutos. Daí o cara da Oi olhava, porra, o negócio dele custa $2.000, né? Pô, subir uma torre dessa. Então, a tecnologia ela difere pela aplicação que você quer mesmo. Né? Mas vai ter no Brasil. A gente fez um projeto já com a Claro no México, para a Agave, já usando um cara em CAT M1, e o custo foi menos de €1, menos de $1. E a outra pergunta, né? Como eu vim do mundo automotivo, de certa forma, o meu mundo é automotivo. Só que eu tenho essa aplicação, que é uma aplicação logística, que possibilita gerenciar N ativos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, do mundo agro, aplicações, se é viável, se existem aplicações possíveis para esse tipo de vertical, que é a minha, que é a logística de gerenciar processos logísticos. Tóxicos, agroquímicos, né? Acho que é óbvio. Você tem uma rastreabilidade, que já vi alguma coisa também, mas você conferir a venda. Tem uma coisa que eu não sei se eu devia falar muito aqui hoje, mas, enfim, eu já estou falando só besteira, né? Já passei uma vergonha com o Sérgio aqui. A desintermediação de venda de agroquímico no Brasil está para acontecer. Tá? Todo mundo conhece o FBN lá nos Estados Unidos, e eu sempre soube pelo mapa que era proibido no Brasil. Tá? Uma série de questões, tá? De venda, regulatório, ICMS. E eu vi um fabricante de agroquímico que está investindo numa startup que vai fazer isso. Porque a gente tem a logística, conhece o regulatório. Enfim, não sei o que vai acontecer, mas vai passar muito por isso, né, para você aplicar nisso um controle de rastreio, porque, se não me engano, o mapa ele diz que o agroquímico tem que sair do storage e ir direto para o sítio do cara. Então, tem que provar que saiu do storage e foi para o sítio do cara. Não sou especialista, comprei. Então, se realmente ocorrer a desintermediação, vai ser um negócio monstruoso, né, no Brasil. E acho que aí aplica bem a sua solução. Né? Posso só complementar em rastreabilidade? A gente foi procurado pela Philip Morris para fazer monitoramento do caruncho, do fumo, mas não na planta, dentro do depósito. E é um problema, é um inseto muito pequenininho, e ele perfura a embalagem do cigarro, e eles têm um problema gigantesco com isso. E a ideia era fazer a rastreabilidade dentro do container. Então, chegou na alfândega, em que lado ocorreu a perfuração, a infestação daquele lote? Foi do lado brasileiro? Foi do lado do México, por exemplo? Pessoal, vamos para a última pergunta. Lá no final. Temos mais duas. Uma e outra para fechar. Primeiro, boa noite. Parabéns a todos, a câmera, os palestrantes. Meu nome é Tainan, eu sou do grupo InnoBuilders. A gente está fazendo agora, junto com a Embrapa, um hub nacional da AGTech. E, na verdade, eu vim fazer mais um depoimento para o Elon, que eu tive lá no Agrônomo Digital. Essa questão do café torrado para algoritmos. Você experimentou? Eu fiz um teste para você. Você nem sabe disso. Então, diga. No escritório, eu botei... A gente não gosta de café, botamos o café normal e o café... E eu mandei fazer também o café do algoritmo, sem pessoas ninguém saber qual que vocês gostam mais. A maioria foi para o algoritmo. Porra, obrigado. Então, assim, eu não tinha contado, depois do dia eu não encontrei mais Erlon, foi a primeira vez, mas eu acho que é importante mostrar como o futuro está vindo, né?
Então, assim, eu estou envolvido totalmente na Agitec. Só para as pessoas entenderem o que aconteceu, assim, imagine que você, a gente desenvolveu para Ultragás, quem que atende isso, né? Para você montar uma torrefação, você tem que fazer um curso de mestre de torra, custa uma grana. Até o cara que fez lá o da Ultragás, nosso parceiro, o Ensei, eu falei, vou fazer o do Ensei só para fazer uma graça, né? O cara é legal, eu falei, isso aí, quero fazer seu curso, ele falou, 10 mil. Eu falei, tá bom, obrigado. Vamos. Então, o que acontece é que o Aurítio ele faz um enabler de você ter um Ensei do lado da sua equipamento de torra, sem ser o Ensei. Acho que esse foi o propósito, né? E é o produto da Ultragás para fidelizar os clientes dela. E enfim, o teste foi sucesso, eu fiz lá. Então, assim, eu vejo realmente essa questão do algoritmo. Eu que estou envolvido no Agitec agora com o Hub e tudo mais, cada vez mais vai vir isso aí. Eu acho que, não sei se foi, esqueci o nome do rapaz. Do Andrei. Que ele falou dos dados e tudo mais. Eu vejo que a compilação dos dados que estão para entrar agora, nos próximos 2, 5 anos, é uma dimensão que a gente não tem ideia ainda. Não é que botar no algoritmo para ter as respostas. Acho que a prova é uma questão do café. Foi até o tema ontem, eu estava lá no pessoal da Embrapa falando e usei esse teu exemplo, que eu achei muito interessante para o futuro do que está acontecendo. Onde vai ser o Agritech? Vai ser descentralizado, vai ter a central em Campinas das informações, e as startups vão poder ter regiões específicas pelo país para instalar, para não ficar concentrado num lugar só. Eu falei para o Oscar, eu estou contra isso. Vou dar uma opinião para você. Tem que ser São Paulo. Não adianta. A gente tenta interagir com esses agritechs lá em Piracicaba, em Cuiabá, em Londrina. A central fica em Campinas. Mas tem que ser em São Paulo, capital. Está aqui o negócio, gente. O engenheiro está aqui. O Data Science lá em Piracicaba tem 3. Se eu perco o cara, eu não consigo achar outro. Por que a gente, vamos lá, por que Campinas? Porque toda a base de dados da Embrapa está em Campinas. Para todas as startups terem acesso à base de dados da Embrapa. Informática brasileira. São Paulo. Só para dizer assim, tem várias... Estou lá dentro do Habitat, o próprio Bradesco está estudando isso. O WeWork também está estudando. Todo mundo querendo montar um treco aqui em São Paulo, gente. Acho que eu sou a favor. É aqui o treco, não tem? Na realidade, não é nenhuma pergunta, é uma observação. Meu nome é Gunther Brunkhorst, eu sou conselheiro aqui do Clube Transatlântico. E eu fico até comovido, realmente vendo como pessoas, que ele até diz, o rapaz ali, que não é nem rapaz, é um homem realmente bastante corajoso. E eu vejo realmente o potencial maravilhoso que esse Brasil tem. Eu acho que nós somos até um país realmente de primeiro mundo que nós ainda não reconhecemos. E nós vamos ser reconhecidos. Basta realmente termos pessoas como vocês, que têm coragem, empreendem, como todos nós aqui, que a gente está disposto a conversar, a dialogar e a fazer propostas e a entender. O Brasil é novo e eu sou um dos maiores otimistas aqui no Brasil. Eu dou os parabéns a todos vocês que realmente têm essa coragem e apoio vocês. Parabéns. Pessoal, aproveito para encerrar o evento com as palavras bonitas. Eu acho que, por mais que sejamos muito céticos, muitas vezes muito negativos, é importante termos essa visão. O Brasil tem 500 anos perto de países que têm 2.000 anos. Então, vamos em frente, o caminho é grande ainda. Obrigado a todos, pessoal.